Nossa Senhora de Guadalupe, um título católico de Maria, Mãe de Jesus, associado a uma série de 5 aparições marianas. Ela é mais do que um símbolo religioso, é um ícone da identidade mexicana. É celebrada anualmente no dia 12 de dezembro, atraindo milhões de peregrinos ao Santuário de Guadalupe, na Cidade do México, o local de sua aparição. Para muitos, ela representa um elo entre as culturas indígena e cristã, sendo considerada a Rainha do México, a Imperatriz das Américas e a Padroeira da América Latina. A Virgem de Guadalupe é a figura religiosa mais venerada no México, onde é reconhecida como a padroeira da nação e uma das mais reverenciadas em toda a América Latina. Sua imagem, instantaneamente reconhecível por suas cores vibrantes e elementos simbólicos, adorna casas, igrejas e até espaços públicos. Sua aparição no século XVI, um período de grande agitação e mudança, trouxe conforto e esperança à nação mexicana que estava passando por necessidades e guerras. Sua história é repleta de mistérios, milagres e simbolismos culturais profundos. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. De acordo com a tradição oral mexicana, documentos históricos do Vaticano e outros arquivos encontrados ao redor do mundo, no dia 9 de dezembro de 1531, um humilde indígena chamado Juan Diego vivenciou uma série de 4 encontros extraordinários que mudariam para sempre o curso da história. E em uma 5ª ocasião a Virgem apareceu a Juan Bernardino, tio de Juan Diego. Enquanto estava a caminho de uma missa, nos arredores do Monte Tepeyac, perto da atual cidade do México, Juan Diego, um camponês nahuatl convertido ao cristianismo, ouviu uma voz doce chamando-o e viu uma luz radiante. Ao se aproximar da luz, ele viu uma linda mulher banhada em um brilho celestial. Esta mulher, falando em sua língua nativa, o nahuatl se apresentou como a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. Ela confiou a Juan Diego uma missão muito importante, que uma igreja fosse construída naquele local. Tomado por um sentimento de admiração e responsabilidade, ele imediatamente partiu para cumprir o pedido da Virgem. Juan Diego, seguindo as instruções da Virgem Maria, foi ver o bispo, Dom Juan de Zumárraga. Ele compartilhou a mensagem e o pedido para construir uma igreja no Tepeyac. No entanto, o bispo, um homem de lógica e razão, estava cético e pediu um sinal. No domingo, 10 de dezembro, Juan Diego conversou com o arcebispo pela 2ª vez. Este instruiu-o a retornar ao Monte Tepeyac e pediu à Senhora Milagrosa uma prova de sua identidade. No mesmo dia, outra aparição ocorreu quando Diego voltava para o Tepeyac e encontrou a Virgem Maria, que a informou o pedido do bispo de um sinal. Ela consentiu em fornecer um no dia seguinte. Após a morte de seus pais, Juan Diego se mudou para viver junto a seu tio, Juan Bernardino, que acabou criando-o como um filho. Na segunda-feira, 11 de dezembro, quando receberia um sinal da Virgem, seu tio Juan Bernardino ficou doente e Juan Diego ficou ao seu lado o ajudando. Nas primeiras horas da terça-feira do dia 12 de dezembro, a condição de Juan Bernardino piorou e Juan Diego teve que partir às pressas a Tlatelolco em busca de um padre para ouvir a confissão de seu tio e ministrar a unção dos enfermos em seu leito de morte. Para evitar ser atrasado pela Virgem e sentir vergonha por não ter conseguido vê-la na segunda-feira conforme planejado, Juan Diego escolheu outra rota ao redor da colina, mas a Virgem o interceptou no caminho e perguntou para onde ele estava indo. Juan Diego explicou o que tinha acontecido e a Virgem o repreendeu suavemente por não ter se encontrado com ela. Nas palavras que se tornaram a frase mais famosa do evento guadalupano e que estão inscritas na entrada principal da Basílica de Guadalupe, ela perguntou: "Não estou aqui, que sou sua mãe?" Ela assegurou-lhe que seu tio já havia se recuperado e lhe disse para subir o Monte Tepeyac e colher as flores do seu cume,
que geralmente era uma montanha de solo estéril, principalmente em dezembro, quando é inverno no hemisfério norte. Para a surpresa dele, encontrou uma abundância de lindas rosas castelhanas, uma variedade não nativa do México, florescendo gloriosamente. Ele as levou em sua tilma, um manto simples, usado pelos homens náuatles. Na presença do bispo e seus assistentes, Juan Diego desdobrou sua tilma, deixando as rosas castelhanas caírem no chão. Enquanto as rosas caíam, um suspiro de espanto tomou conta da sala. Impressa no tecido da tilma de Juan Diego estava uma imagem da Virgem Maria, exatamente como Juan Diego a havia descrito. A imagem era uma manifestação milagrosa, uma obra de arte divina criada não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. No dia seguinte à última aparição, em 13 de dezembro, Juan Diego encontrou seu tio totalmente recuperado, como a Virgem lhe confirmara, e Juan Bernardino relatou que ele também a tinha visto, ao lado de sua cama, e que ela o instruiu a informar o bispo sobre a sua aparição e de sua cura milagrosa, e que ela havia dito a ele que desejava ser chamada sob o título de Guadalupe. Essa é considerada sua quinta aparição. O bispo manteve o manto de Juan Diego primeiro em sua capela privada e depois na igreja em exibição pública, onde atraía grande atenção. Em 26 de dezembro de 1531, uma procissão se formou para levar a imagem milagrosa de volta ao Tepeyac, onde foi instalada em uma pequena capela rapidamente erguida. No decorrer desta procissão, o primeiro milagre da Virgem de Guadalupe foi realizado, quando um índio foi ferido mortalmente no pescoço, por uma flecha disparada por acidente. Durante algumas exibições marciais executadas em homenagem à Virgem, em grande angústia, os índios o levaram antes da imagem da Virgem e pediram a ela por sua vida. Ao retirar a flecha, a vítima teve uma recuperação completa e imediata. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, com sua mistura única de elementos indígenas e espanhóis, tornou-se um poderoso símbolo da fusão de culturas no México. Esta imagem não é apenas um ícone religioso, mas também um emblema cultural que une diversas comunidades. A tez mais escura da Virgem encontrou ressonância na população indígena, que viu nela uma figura maternal e protetora, enquanto suas roupas incluíam símbolos que tinham significado profundo para as culturas indígenas e espanholas. Estes detalhes criaram uma ponte entre duas tradições. Nican Mopohua, o livro das aparições. Nican Mopohua é a história, bem conhecida na tradição oral asteca, das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe no Monte Tepeyac. Nican Mopohua são as duas primeiras palavras desta história, que se traduz como narrado aqui. O Nican Mopohua faz parte de um livro maior náhuatl, a língua asteca, o Huey Tlamahuizoltica, publicado no ano de 1649. O título completo desta obra em português é O Grande Acontecimento, com que lhe apareceu a Senhora Rainha dos Céus, Santa Maria, nossa querida Mãe de Guadalupe, aqui perto da cidade do México, no lugar chamado Tepeyac. Esse livro, de 36 páginas, contém os milagres da Virgem e a história de suas aparições, de autoria de Antônio Valeriano, um nobre e letrado indígena náhuatl, governante do grupo asteca do México Tenochtitlán. Todas as histórias ali contidas foram ouvidas pelo autor Antônio Valeriano, sendo narradas pelo próprio Juan Diego. Se você está gostando do vídeo, por favor curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não custa nada e ajuda um montão. A Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, construída no local dos encontros de Juan Diego, é um testemunho da fé e devoção do povo mexicano e tornou-se um local sagrado de peregrinação. Este santuário atrai milhões de visitantes todos os anos, que viajam à Basílica para ofertar suas orações, acender velas, buscar a intercessão da Virgem.
encontrar consolo em sua presença e se maravilhar com a imagem milagrosa. A mensagem de amor, compaixão e igualdade da Virgem ressoou profundamente na população indígena, inspirando um senso de união, levando muitos a abraçar a fé católica. Este movimento de conversão foi um marco na história religiosa do México. Sua imagem tornou-se um símbolo da identidade mexicana, representando não apenas a fé, mas também a cultura e a história do país, representando a força e a resiliência de uma nação. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, venerada no Manto Tilma, associado à aparição, está entronizada na basílica, protegida por um vidro e posicionada acima do altar principal. O Papa Leão XIII concedeu à imagem um decreto de coroação canônica em 1887, e ela foi coroada pontificalmente em 1895. A basílica é o santuário católico mais visitado do mundo e o terceiro local sagrado mais visitado do mundo. A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe se estende muito além das fronteiras do México. Santuários e igrejas dedicados a ela podem ser encontrados em países ao redor do mundo e principalmente na América Latina. Comunidades em todo o mundo, particularmente aquelas com grandes populações hispânicas, celebram a festa de Nossa Senhora de Guadalupe com procissões vibrantes, danças tradicionais e orações sinceras. Sua imagem tornou-se um símbolo de orgulho cultural e unidade espiritual. Nossa Senhora de Guadalupe é creditada com muitos milagres ao longo dos séculos, incluindo conversões em massa. Sua aparição foi um marco na evangelização dos povos indígenas, resultando na conversão de milhões ao cristianismo. Curas milagrosas. Há inúmeros relatos de pessoas que foram curadas ao visitar seu santuário ou tocar sua imagem. Proteção e união. Ela é vista como protetora do povo mexicano, especialmente durante crises nacionais, como a Guerra de Independência e a Revolução Mexicana. Após o milagre de Guadalupe, Juan Diego foi morar numa sala, ao lado da capela que acolheu a sagrada imagem. Dedicou o restante de sua vida propagando as aparições de Guadalupe aos seus conterrâneos nativos, que se converteram. Juan Diego faleceu no dia 3 de junho de 1548, aos 74 anos. Foi canonizado em 31 de julho de 2002. O Papa João Paulo II designou sua festa litúrgica para o dia 9 de dezembro, dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, e em louvor a São Juan Diego pela sua simples fé nutrida pelo catecismo, como um modelo de humildade para todos nós. Quero muito, e desejo fortemente, que construam a minha ermida neste lugar. Nele mostrarei e darei às pessoas todo o meu amor, minha compaixão, minha ajuda e minha defesa.